amor. Às vezes, ele é uma flechada no peito da qual você nunca vai se recuperar e vai morrer tal qual Atena e se os cavaleiros não chegassem ao final das 12 casas e... Desculpa, eu meio que voltei a ver coisa de Saint Seiya. Mas, às vezes, ele é um sentimento que nos motiva a dar o melhor de nós e é a coisa mais leve e doce que poderíamos viver. E como estamos em clima de Dia dos Namorados... A gente tá em fevereiro! É o Dia dos Namorados gringo, cacete! Tá. Como eu dizia, já que estamos em clima de Dia dos Namorados, por que não falar dos casais que mais me marcaram na ficção? Eu tentei pegar casais de várias mídias diferentes e com dinâmicas diferentes, para podermos ver como o amor é variado nas suas formas. Garanto que o primeiro lugar vai surpreender vocês. Sendo assim, peguem os seus chocolates, um lençol confortável, porque deve estar um calor desgramado agora, e bora de lista! Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente romântica e que, mesmo quando não faz sentido, eu estou ali para shippar para um santo caralho os personagens. E como a maioria desses chips não são oficiais, eu decidi comentar eles rapidamente aqui. Então, para as menções honrosas, nós temos Léo e Giovanna e Venom e Robokai, de Guilty Gear, onde, na minha opinião, o Léo e a Gil têm personalidades que combinam muito e exalam a energia de um casal de capa de revista de tão perfeitinhos que eles são. Enquanto o Venom e o Robokai são uma dupla improvável, que cresceu no meu conceito a cada pequena interação que eles tinham, a ponto de inspirar um certo livro-mel. Depois nós temos Shadow e Amy e Whisper e Tangle, ambos casais de Sonic. Por mais polêmico que seja, eu gosto da dinâmica de pessoa sombria com a pessoa extrovertida que o Shadow e a Amy têm. Sem contar que aquele podcast em que eles cantam Anti-Hero da Taylor Swift mudou a química do meu cérebro de formas que eu não consigo desver eles como um casalzinho. It's me. Hi. I'm the problem, it's me. Enquanto a Whisper e a Tangle são super fofas, sendo uma dupla linda em combate e intimidade, claramente sendo o apoio uma da outra, o que as torna muito especiais pra mim. Em seguida nós temos Pass e Jay, de Mundo e Torajo, que eu sei que todo mundo só quer saber de Torazumi, que é mais famoso e claramente indie game. Mas hear me out! Eu amo as interações que a Pass e o Jay têm e a combinação de uma detetive agitada com um repórter certinho é tão boa que eles acabaram virando meu chip favorito de Mundo Torajo. A gente também vai ter o Go e o Yusuke de Joy, que é um casal canônico e é um dos meus BLs favoritos e eu altamente recomendo, porque esses dois são uns fofinhos e tem um dos relacionamentos mais maduros que eu li na ficção. E por fim, eu quero mencionar a Gracie e a Ari, de Just Dance, que foram extremamente icônicas em Vampire e me fizeram chorar em One Last Time. Sim, eu chorei por um jogo de dança, me julguem! Menções honrosas feitas, bora com a lista! Ok, isso vai parecer trapaça porque tecnicamente são dois casais, mas eu precisava em algum momento falar de Lebre e Coelho neste canal, porque este quadrinho moldou a minha carreira! Esse foi o meu primeiro BL, tendo uma história que, ao mesmo tempo que era muito engraçada, tinha toques de drama que apertavam o nosso coração no limite, rendendo duas continuações igualmente maravilhosas. Larry e Coelho e Quem é Marceline, que ainda tá sendo publicada lá no Tapas. Sério, eu só tenho a agradecer ao Alec por essas obras, as quais me ensinaram muito sobre escrever casais icônicos, que é o caso do Franz e do Leon e do Jimmy e do Larry. O Franz e o Leon são a trope dos melhores amigos de infância, onde um é mais sério e irritado e outro parece que comeu uma fábrica inteira de açúcar. E, de primeira, a gente nem imagina que esses dois vão virar um casal de tanto que eles divergem em método. E também porque o Leon tava caidinho pelo Jimmy. Mas, conforme a obra vai avançando, você vai percebendo que, na verdade, esses dois foram feitos um pro outro. O Franz é a sensatez que o Leon precisa, e o Leon é a diversão que o Franz precisa. Sem contar os extras do quadrinho que mostra como eles se conheceram e como o relacionamento deles continuou. O que é tão fofo!
Já o Jimmy e o Larry se tornaram oficiais na continuação Larry Coelho, que explora bem mais o ponto de vista do Jimmy sobre a história original e como esses dois personagens secundários acabam se conectando genuinamente. O Jimmy tem um sarcasmo forte que beira a desesperança, o que complementa muito bem o otimismo e altruísmo fofo do Larry, que tá fazendo de tudo pra animar o coelhinho depois de um baita pé na bunda. Eu honestamente não consigo decidir qual eu amo mais, sendo assim, eu coloco os dois juntos como os meus casais favoritos de quadrinho. Ai, ai, Steven Universo, que desenho injustiçado você é! Sendo um dos desenhos mais conhecidos da terceira geração da Cartoon Network e a obra que fez todos nós conhecermos da diva açucarada Rebecca Sugar, Steven é uma história muito bonita sobre autoconhecimento, traumas, perdão e, principalmente, amor. E quem é melhor para representar isso que simplesmente aquela que é a união de duas pessoas? O episódio Jailbreaker, ou Libertador, é provavelmente o mais conhecido da série. Tanto pela música Stronger Than You, que ganhou inúmeras paródias por aí, quanto por conta da aparição da Ruby e da Safira, as duas partes que formam a Garnet. Sendo inspiradas pelo relacionamento da Rebecca com o seu marido, Ian J.K., Ruby e Safira são fogo e gelo, um casal proibido que, por serem de castas diferentes, não poderiam ficar juntas. Mas quem disse que as divas deixaram que isso fosse verdade? O amor delas é marcado por uma luta pela liberdade, que apesar de brigas, ambas conseguem se entender e buscar a própria independência, ao mesmo tempo que sempre querem estar unidas em resistência. O casamento delas, mesmo que tenha provocado o fim precoce da série, foi um marco na história das animações, e uma das coisas mais lindas que eu vi animadas, pois representam uma luta que até hoje pessoas LGBTQIAPN+, têm que passar para simplesmente se amarem sem medo. Se a Cora e a Sammy correram para que a representação de casais LGBTs fosse mais comum em desenhos infantis, a Ruby e a Safira pegaram o bastão para correr ainda mais longe, e eu não poderia deixar de comentar elas aqui. Sou feita de amor, oh, oh, amor, oh, oh, amor, oh, oh, que é mais forte que você. Ai, ai, quem se lembra de quando meu nome artístico era Sarah Ghibli? Eita época que não volta mais. Ah, mas eu não tô aqui pra falar de mim. Mas sim, tô aqui pra falar do meu casal favorito do Ghibli e da história do cinema. O Ghibli é conhecido por seus casais maduros, baseados em companheirismo e devoção, mas ainda mostrando que nem tudo são flores e que todo casal tem suas cruzes pra carregar. Eu poderia falar da beleza de Sophie Hall, da força de San Yashitaka, mas aqui eu falarei de um casal que não é tão lembrado, mas que é muito especial pra minha pessoa. Shizuko e Seiji são os protagonistas de Mimi wo Sumaseba, ou Sussurros do Coração, que é o meu filme favorito do Ghibli e que me deixou muito emocionada ao ver ele dublado lá no Gloob durante o ano de 2025. Ela é uma aspirante a escritora e compositora, muito sonhadora e orgulhosa, e ele, um excêntrico aprendiz de fabricante de violino, que a princípio parece babaca, mas logo a gente entende que ele é muito mais um adolescente meio inapto socialmente que tá fazendo o seu melhor pra falar com a garota que ele gosta. Os dois começaram com um clássico Enemies to Lovers, com ambos trocando ofensas à torta e à direita, até que uma estátua na loja do avô do Seiji acaba unindo eles de vez. Numa das cenas mais icônicas do Ghibli, que eles cantam Country Road na minha versão favorita, juntando seus talentos numa sinfonia encantadora. Eu tenho muito carinho por eles, por ter começado o meu sonho de escritora logo após ver esse filme, pois eu queria criar algo tão mágico e incrível quanto o que a Shizuko estava fazendo. Esses dois se apoiam e muito, não sendo dependentes um do outro, mas sim a musa inspiradora um do outro, rendendo cenas adoráveis deles se esforçando porque o outro também está. Sem contar a cena final deles se declarando ao nascer do sol e prometendo estarem juntos, fazendo violinos e escrevendo livros. Definitivamente, eles definiram muito das minhas metas de relacionamento. Um amor jovem, cheio de apoio e com muita força de vontade. Eu jamais poderia deixar de comentar desses dois aqui em um vídeo. Tava faltando um casal de videogame aqui, né?
E de quem mais eu poderia falar, senão de Jack-O e Sol? Porque apenas Nexo sabe o quanto eu chorei por esses dois durante o modo história do Strive. Guilty Gear é uma franquia no mínimo curiosa quando se trata de casais. Mesmo aqueles que são mais normais têm as suas peculiaridades, como o Slayer e a Sharon, que são dois divos amantes de haiku, e que renderam uma fancomic maravilhosa chamada Sharon 99, escrita pela minha amiga Z. See my dear, I love you, one day I will make an interview with you. Mas, merchans à parte, a Jack e o Sol têm um espaço muito especial no meu coração. Tanto pela junção da personalidade agitada da Jack com as patadas do Sol, quanto pela história trágica e bela que eles têm. O Sol é uma pessoa traumatizada pelo luto que ele sente pela sua esposa, Arya. E eu só consigo imaginar o quanto isso mexeu com a cabeça dele, porque ele precisou matar uns 2 clones dela durante a história dessa franquia em prol da humanidade. Sendo assim, eu não duvido que ele ficou com o pé atrás quando viu a Jack pela primeira vez, já que ela era mais um desses clones da esposa dele. Mas a verdade é que, graças a Jack, o Sol conseguiu voltar a sentir amor na vida dele. Ela era essa criatura instável e cheia de tiradas que acabavam por fazer o cara que tava sempre de mau humor sorrir. E ele foi a primeira pessoa a entender que a Jack nunca seria como a Arya. Mas sim, ela era algo novo, algo próprio. E ele se abriu pra esse algo novo à maneira dele. A ponto de querer afastar a Jack do que deixava ela ansiosa e literalmente mandar a humanidade à merda pra salvar aquela mulher que tirou ele da tristeza em que ele tava vivendo. E da parte da Jack, ela claramente lida muito bem com essa personalidade difícil que o Sol tem, gostando muito da presença dele e de como, mesmo nas piores situações, ele se mantinha de pé. A admiração que ela sente pelo Sol a fez se apaixonar e se tornar uma pessoa completamente diferente do que a Arya era. E mesmo eu não tendo gostado do Dual Rulers, eu amo as pequenas cenas desses dois trocando olhares de carinho, onde eles não precisam dizer nada pra nós entendermos que eles se amam genuinamente. Não porque eles eram um casal destinado a ficar juntos, mas sim porque um salvou a vida do outro, sendo nada mais, nada menos do que si mesmos. E por tudo isso, eu jamais poderia deixar de comentar deles aqui. Da tragédia à felicidade, Jack-O e Sol têm um espaço bem aqui. Você sabe o que acontece quando a neve derrete? Chega a primavera. Essa é de longe a frase mais icônica de Fruits Basket. E pode ter inúmeros significados, mas pra mim, ela significa: sempre há um renascer depois de uma tragédia em nossas vidas. Pois, assim como tudo morre no inverno, tudo renasce na primavera e o ciclo da vida recomeça. E essa é a frase perfeita pra descrever o casal Toru e Kyo. A gente tem noção de que eles iriam ter um envolvimento especial, já que a Toru menciona que sempre sentiu dó do gato da história do zodíaco chinês e que queria muito ser do signo de gato. Mas, deuses, que casal incrível! Eles começam com o Kyo no auge da raiva dele e com ele tendo muita dificuldade em aceitar as boas ações da Toru e achando que aquela bondade toda era falsa, até porque tudo que ele havia experienciado até então era a rejeição e que ele era o culpado pela infelicidade da própria família. Porém, bem aos poucos, eles vão aprendendo mais e mais um sobre o outro e como lidar com os próprios traumas, quanto também acabar lidando com os traumas dos outros. A Toru se torna uma confidente fiel do Kyo, ficando feliz quando ele tenta interagir com as pessoas e incentivando ele a se abrir cada vez mais, protegendo ele do preconceito da própria família e acabando por se tornar a pessoa que melhor entende ele, especialmente nas dores. Já o Kyo começa a controlar a própria raiva e cuidar melhor de si por causa da Toru, não querendo preocupar ela e defendendo a garota quando necessário, incentivando a Toru a ser mais egoísta e não escutar o que falam dela, se sentindo bem na presença da menina e aprendendo a direcionar melhor a própria frustração, justamente para não machucar a Toru, chegando até a aprender a cozinhar para poder cuidar dela quando ela fica doente. A relação deles é formada aos pouquinhos, baseada em respeito, admiração e muito autoconhecimento. E ambos tiveram que passar por muito perrengue para conseguirem ficarem juntos. Mesmo quando ambos veem o pior lado um do outro, eles ainda conversam e tentam se entender para achar um meio termo confortável, finalizando com grandes provações de amor e carinho com um combo do casal poderoso.
Kyo e Toru podem não ser o casal mais famoso dessa lista, mas a sua sinceridade e grande história ganhou um espaço muito especial dentro do meu coração, que torceu por eles do começo ao fim e urrou de felicidade ao ver eles juntos no final. E essa foi a minha lista de casais. Eu admito que eu chorei um pouquinho escrevendo sobre isso e... Essa história te lembra alguém? Meu amor, você viu o pior lado de mim e ainda assim viu beleza naquele vidro quebrado. Tal qual eu via nas rachaduras do seu castelo. Você preencheu minhas feridas de ouro, enquanto eu preenchia as suas de prata. A alquimia do nosso amor não pode ser medida em palavras, sussurros ou grandes monólogos. Mas sinto que apenas se pudesse ver seus olhos, eu diria que teríamos todas as respostas da vida e do universo. Modi, obrigada, obrigada e obrigade por existir. Se o mundo acabar em algum momento, eu desejo permanecer ao seu lado. O nosso lance é canônico até demais. E do fundo do meu coração, eu desejo ter você aqui comigo. Não importa a forma que você vai assumir. Feliz aniversário. Com amor e carinho, Kimin. Algo me diz que eu devia te deixar entrar, que eu devia contar o que eu guardei em mim. Os segredos que venho escondendo, que me tornam um monstro por dentro. Você se esconde de todos ao seu redor. Talvez viver sempre fugindo seja o pior. Se uma chance é tudo que temos, sem tentar nós nunca saberemos o que é ser livres, livres. Não devemos viver no passado, carregando pra sempre esse fardo.